continuação da história, filhas. Aí a Milena, tipo assim, você acredita? Olhando, encarando. Mesmo nessa situação. Aí a Carla subiu na moto do Léo. E aí ela falou alguma coisa lá com ele. Ele tava balançando a cabeça. E ela falando com ele, ele tava chorando muito. Aí eu falei no ouvido do João. Aí tava tipo, morrendo. Tipo, um monte de buzina assim, sabe? Mano, o maior barulho. Aí eu falei assim no ouvido do João. Falei, nossa, ele tá muito mal, né? Aí o João, demais, cê é louco, demais, demais. Modó, mano, cê é louco. Aí eu falei, modó. E aí o Igor também tava chorando muito. Aí o Igor também tava de moto. Aí a dona Rose tava esperando, tipo, ela ia ir atrás das motos, né? E aí ela tava esperando. Quando eu olho na janela do meu carro, quem tá dentro do meu carro? Jaqueline. Jaqueline tá dentro do meu carro. Aí eu falei pro João, João, o que é aquela ali? O que aquela menina tá fazendo dentro do meu carro? Aí o João, o quê? Aí eu, o que aquela menina tá fazendo dentro do meu carro? Ela não me xingou? Pra que ela tá no meu carro? Aí ele pegou e falou assim, vida, ela não deve saber que é seu, né? Eu falei, então manda ela sair agora. Aí o João, tipo, olhou pra minha cara, eu falei, você não vai mandar, eu vou. Desci da moto na hora e fui lá. Aí eu peguei, cheguei no carro assim, né, dei a volta, que a dona Rose tava dirigindo. Aí eu olhei atrás assim, eu falei assim, tá levando quem, dona Rose? Aí ela falou, né, eu vou levar o pessoal e tal. Aí eu olhei pra ela, tipo assim... Aí ela, que foi, Vitória? Aí eu, dona Rose? Aí ela, Vitória, o João falou que tudo bem. Aí eu falei, manda sair, dona Rose. Aí ela, Vitória? Não precisou falar nada, ela entendeu, né? Aí ela, Vitória? Aí eu falei, manda sair, dona Rose, por favor. Manda essa menina subir em qualquer garupa aí. Entendeu? Qualquer garupa, qualquer dos meninos. Ó, o Diego não tá com ninguém lá na garupa. Manda ela ir lá com o Diego. Aí a dona Rose, Vitória. Aí eu falei, dona Rose. Aí ela pegou, virou pra menina e falou assim, Jaqueline, quer ir de moto com um amigo dos meninos? Aí a Jaqueline pegou e falou assim, ah, pode ser, pode ser. Aí ela, vai de moto, né? Com o povo da sua idade e tal, vai lá, ó, o amigo do João, o Diego e o André não tá com ninguém na garupa, vai lá com eles. Ela, pode ser. Aí eu peguei e falei assim, leva a tia. Ó a tia ali, ó, que é a tia que limpa a casa deles, né? Eu falei, olha a tia ali, ó, chorando, sozinha. Chama ela pra ir com você, dona Rosa. Chama ela pra ir aqui no carro. Aí nessa que a Jaqueline saiu, a Jaqueline olhou pra minha cara assim, aí falou assim, ah, então o problema é eu ir no carro do João? Quê? Aí eu falei, do João não, gato, o carro é meu. Aí passei por ela assim e fui na direção do João. Aí, tipo, a gente não discutiu nem nada, mas eu deixei claro que o carro era meu. Aí ela foi na garupa do Diego, subiu lá na garupa do Diego. E a dona Rose chamou a tia, que é a tia que limpa a casa deles lá, que ela tava chorando muito também, ela tava mal vendo os meninos daquele jeito, né? Aí a dona Rose foi lá falar com ela e ela entrou no meu carro. Que eu acho que ela ia andando, tá? E não era nada pertinho, o cemitério. Aí eu falei, gente, que a menina abusada, aí beleza. Ela subiu lá na garupa do Diego. Aí começou, né? Tipo, o Igor foi na frente, o Léo foi atrás. E aí a gente começou a andar. E, tipo, vai meio que devagar pra poder fazer a homenagem. E, tipo assim, por mais que eu não estava sofrendo por esse motivo, mas eu comecei a chorar. Vendo a cena, assim, sabe, gente? Nossa, todo mundo chorando. Enquanto eu passava, assim, por uma parte do morro e passava pela cidade, assim, todo mundo olhando. Foi bem triste, assim, sabe? Vendo o Léo fazia... E chorava, e chorava, e chorava, e chorava. A Carla chorando. Horrores. Nossa, a Carla chorou muito atrás do Léo também, tipo, segurando no Léo, assim, chorando. Eu chorei, João chorou. Todo mundo bem mal, assim. Eu acho que o que mais doía era ver os meninos, assim, sabe? O Igor... Teve uma hora que a gente parou, já perto do cemitério, assim. A gente parou porque o Igor chorava muito. Aí o Igor parou e, tipo, colocou a mão, assim, ó. Ele na moto, ele colocou a mão, assim, ó.
Aí o Léo parou do lado dele, aí o Léo começou a falar com ele, aí o João foi até lá, aí o João parou a moto também, desceu da moto, foi falar com o Igor. Aí perguntou se queria que alguém levasse a moto, aí o Igor falou que não, que ele mesmo ia levar, que ele ia fazer homenagem pro pai dele. Aí a Carla perguntou se o Léo queria ir com o Igor na moto e tal, aí o Léo, não. E aí todo mundo parava, assim, pra poder falar com ele, porque ele não tava conseguindo pilotar a moto, pra vocês terem noção do tanto que ele tava chorando e mal. E aí a gente já tava perto, só que a gente fez um percurso, assim, né, pra poder chegar no... Já ia ser o cemitério e o velório, entendeu? Na parte de cima é o velório, e aí você desce, assim, pra poder levar pro cemitério. Bem triste, gente. E aí, era o mais perto, não foi o que minha mãe foi enterrada, o que minha mãe foi enterrada era um pouco mais longe, mas era o mais perto, mas lá é bem, como eu posso dizer, bem precário, assim, sabe? Enfim, e aí a gente foi, clima pesadíssimo. E aí tava marcado pra 2h30 do corpo chegar e pra começar o velório, né? E aí, muitas tias, mãe dos meninos, mãe do Diego, a família do Diego, a irmã dele tava junto com a Laís, inclusive. Laísa foi. Na hora que tava tendo a passeata, eu não cheguei a ver a Milena. Mas as meninas estavam tudo na moto dos meninos. Eu creio que todo mundo foi, assim, pelo Léo, sabe? Todos os meninos que jogavam futebol, todos foi. O Luca foi também. Ele tava no carro junto com os meninos. Muita gente, mano, muita gente mesmo. Tipo, o morro parou assim, porque todo mundo ficou com dó do Léo e do Igor. Não era só pelo falecimento do pai dele, porque sinceramente o pai dele não era, ele sabe disso, ele não era a pessoa mais querida do mundo, enfim. Mas o Léo né, gente? O Léo, ele é incrível, ele é um homem incrível, ele é uma pessoa brilhante. Ele é um menino, assim, que por ele não ter sido criado pelos pais, ele sempre foi uma criança que viveu na casa da mãe dos amigos. Então a dona Rose vê ele como filho, a mãe do Diego vê ele como filho, a família do André vê ele como filho. Então, as tias, a avó do João é apaixonada pelo Léo, entendeu? Todas as mães dos amigos dele, amiguinhos de escola, como o pai dele por muito tempo foi preso, a mãe dele não criou ele foi criado, entendeu? Com a vida. E ele sempre foi um menino muito carinhoso, muito. O Léo, desde quando eu comecei a contar pra vocês sabem, ele sempre foi muito amigo, ele sempre foi muito carinhoso, ele dá conselho, ele é pegajoso, gosta de toque físico. E ele sempre foi assim, até com a dona Rose, até com as mães dos amigos dele, sabe? Ele trata como mãe. Então, ele é muito querido. Muito, entendeu? Então, todo mundo ficou muito triste pela cena mesmo, de ver os meninos praticamente órfãos, né? Porque a mãe deles, né? E aí, eles foi criado largado no morro, vivia na casa de todo mundo, foi criado assim. O Igor tem uma história também bonita, querendo ou não. Ele aprendeu a cortar cabelo, começou lá de baixo, abriu a barbearia dele, cortava cabelo, ensinava os meninos do morro a cortar cabelo. O Léo sempre trabalhou também. Então eles tinham tudo pra desandar. Não tô falando que eles não desandaram, não tô falando que eles nunca mexeram coisa errada, não tô passando a mão na cabeça, mas que mesmo assim eles tentaram, sabe? Mesmo com a história triste deles, porque o Léo já passou muita dificuldade, o Léo já teve vezes dele não ter o que comer, tá entendendo? Eles passou por muita dificuldade, a história do Léo é muito triste, então todo mundo ficou muito mal com aquilo, sabe? Ver os meninos daquele jeito. Então o morro inteiro tava ali. As tias, mãe dos amigos deles, pegaram o carro, tem gente que foi andando e era longe, tá? Pra poder ir no velório.
do país.